Salve, salve família Bugrina, tamo junto aí, dia 22 de fevereiro de 2024, estamos iniciando um pré-jogo de Corinthians e Guarani. Galera tá entrando aqui, ó, Dayana Zanotto, Haddad Leonardo, Fabrício Silva, Luiz Fernando, sejam todos bem-vindos, a galera tá recebendo as notificações agora. Diego Zuzik, forte abraço para você. Rinaldo, boa tarde, sempre presente. Andrews Belloni, tamo junto, obrigado aí por adquirir o boné do versão Bugrina. Logo mais, ele chega, hein? Você levar lá pra Lanús, cara. Aí vai ser top demais, hein? Luiz Fernando, forte abraço aí para você. Portinho Vicente. É isso aí, galera. Estamos iniciando aqui o pré-jogo de Corinthians e Guarani. Este será o último pré-jogo do Paulistão? Né? Vamos saber, né? Vamos saber amanhã. É isso aí. Andrews, versão na Argentina, se Deus quiser. Walter, boa tarde, meu amigo. Bugrinho de Osasco. É nóis, tudo nosso. E aí, galera, já vai comentando aí, estão esperançosos para amanhã ou esquece, né? Porque o Guarani tá a 4 jogos sem vencer no Campeonato Paulista. Para se classificar, precisa vencer de qualquer jeito o Corinthians na Arena, na Neoquímica Arena. O Guarani já jogou 3 vezes na Arena e nunca ganhou. Esta será a 4ª vez. Então, tem esse tabu, né? Primeira vez que o Guarani jogou lá foi em 2022, que foi nas quartas de final daquele ano. Empatou em 1-1 e foi eliminado nos pênaltis. 7-6. Ó, Leonardo Wenzel falou que amanhã ele vai e que, né, eu desisti aí no meio do caminho. Na verdade, eu já tinha decidido que eu não iria, ainda na fase boa do Guarani, né? Falei, não vou. Já fui 2 vezes lá na Arena, só não fui nessa quartas, mas esquece, velho. Muito caro o ingresso, R$ 120, esquece. Ó, o Walter tá comentando aqui, ó, amanhã o Guarani ganha em troca pelo passe definitivo do Bidu. O Andrews está falando, terá torcida visitante? Não, é torcida só do mandante, ainda com aquela restrição, né, de visitante em jogos grandes aí, né? Os times, os clássicos, né, dos 4 times, o clássico do Derby Campineiro e os jogos dos times de Campinas versus os 4 grandes, né? Então, já conheci a Arena e não tô afim não. Ainda mais nessa fase aí, é aí que R$ 120 é muita grana, né, cara? Então vamos lá. Como eu tava dizendo, né? O Guarani jogou 3 vezes lá, não ganhou nenhuma vez. 1-1 em 2022. 2-1 pro Corinthians em 2023. Este jogo eu estava lá, né? O Guarani saiu na frente com o Bruninho e aí o Corinthians virou. E em 2024, o ano passado, também estive lá, foi 1-0 Corinthians na abertura do Paulistão 2024, gol do Romero, né? O Guarani até deu umas ameaças lá, mas não aproveitou e o Corinthians, né, venceu mais uma. A última vitória do Guarani contra o Corinthians foi em 2019, na volta do Guarani para a primeira divisão do Paulistão. Ganhou de 2-1 no Brinco de Ouro, com gols de Diego Cardoso e Rondinelli, o famoso Rondi Messi, né, que fez um golaço, hein? Fez um golaço contra o Corinthians, né? E é isso, né, galera? Guarani começou bem o campeonato, ganhou do Botafogo, empatou com a Inter,
né? Fizemos bons jogos contra o Noroeste, contra o Água Santa, jogamos bem contra o Mirassol, chegamos a virar o jogo, depois os caras viraram, né? Saíram vencedores e jogamos bem no derby, né? Os primeiros 25 minutos, mas aí o Klaus atrapalhou a nossa vida. Então assim, cara, antes do campeonato começar, eu tinha dito que os times que lutavam contra o rebaixamento eram Noroeste, Velo Clube e também incluí o Guarani na lista, né? Então eu acho que o Guarani ele fez seu primeiro objetivo com bastante rodadas aí de antecedência, né? Não matematicamente, mas assim, já apresentava que escaparia, né, do rebaixamento. A pontuação é baixa, né? Fez 12 pontos. É a pontuação segura, né, para se livrar do rebaixamento. No ano passado, o Guarani não caiu, fazendo 10 pontos. E aí os últimos colocados do Paulistão têm exatamente 7 pontos, e aí podem se salvar com 10, com a mesma pontuação do Guarani no ano passado. O Corinthians vai vir com um time reserva, mas, mano, o time reserva do Corinthians é de se preocupar, né? Então, eles vão poupar para Libertadores. E aí o provável time do Corinthians é Hugo Souza, que aí é o único titular, Léo Maná, Félix Torres, Kaká e Matheus Bidu. Olha aí, podemos tomar um gol do Matheus Bidu? Deus me livre. Ian, Charles, Alex Santana e Igor Coronado. E no ataque, Romero, que já fez gol, né, contra o Guarani no ano passado, e Thales Magno, que é de se preocupar também. Então, Guarani não vai ter vida fácil amanhã. Mas, segundo a entrevista aí coletiva do Lucas Rafael, promete um bugre aguerrido. Então vamos ver se a gente vai ter esse bugre aguerrido em campo. Maurício Souza faz diversas escalações, né, diferentes, então a gente não sabe que time do Guarani que vai jogar amanhã. Então, já que eles prometem muito H, quem entrar em campo, que se doe, né? Eu, assim, perder faz parte, mas assim, a derrota pro Velo Clube foi um balde d'água fria, cara. Aquele gol ali, sabe, quando você tá olhando a jogada e você consegue perceber que aquela jogada vai sair merda, então, foi aquilo. Aquilo foi pré-avisado, um baita golaço aí do Velo, empatou o jogo e, assim, complicou muito a situação do Guarani. Então, amanhã, se o Guarani quiser se classificar, tem que ganhar do Corinthians, de qualquer jeito. Aí tem um outro jogo, Bragantino e Chita, né? Lá no Chiqueiro. E o Bragantino não pode ganhar da Chita. E o Guarani também disputa com o Santos, né? Mas a situação do Santos é bem mais tranquila, né? O Santos está com 15 pontos, só perde a vaga para o Guarani, só perde a posição para o Guarani se o Guarani ganhar de 3-0 do Corinthians e se o Santos perder de 1-0 para Inter de Limeira, em Limeira, que ainda não ganhou nenhum jogo no campeonato. Então, difícil. Ó, o Thiago Lara GFC, Garra não ganha jogo, esse time é muito ruim, vamos sofrer na Série C. Ó, meu brother aqui, ó, Velo em imagens, queria até ter feito um pré-jogo contigo, cara, mas esse Paulistão é muita correria, velho, muita correria, é um jogo atrás do outro e não consegui me programar para poder te fazer o convite
Tá dizendo aqui que o Bugre vai passar. Boa sorte aí pro Velo, né? Amanhã contra o Água Santa. E o Velo tá bem encaminhado aí para avançar, né? Parece que não tá automaticamente livre, né? Mas enfim, tá com praticamente os dois pés no Paulistão 2026. Você me confirma aqui se o Velo já escapou ou não. Tô por fora aqui, ó. O Diego tá perguntando aqui, na sua opinião, quem cai? Ó, vamos lá. Amanhã tem Velo e Água Santa. Então, o Velo passa. O Água Santa, cadê aqui? Deixa eu ver aqui a classificação geral do Paulistão. Deixa eu ver se eu consigo aqui encontrar classificação. Eu acho que classificação geral do Paulistão. Ó, o Velo Imagem está dizendo assim, ó, só cai se perder de 4-0 e vitória do Noroeste ou Inter. Cadê aqui? Classificação geral do Paulistão 2025. Cadê? Não tô encontrando, pai. Mas assim, eu acho que cai o Água Santa e a Inter. Acho que cai o Água Santa e a Inter de Limeira. Porque a Inter vai pegar o Santos, né? Então, jogo complicado pros caras. Cadê aqui? Vai ter Velo Clube Água Santa, Inter e Santos, Noroeste e Portuguesa. Um importante jogo pra gente também, né? Noroeste e Portuguesa. A Portuguesa está atrás da gente, está uma posição inferior a nós, com a mesma pontuação. Aí, o Noroeste e Portuguesa, o Walter dizendo aqui. É isso aí, minha gente. Amanhã, Corinthians e Guarani, 6h30. Vamos ficar ligados aí nessa partida e oremos aí. Já que a gente ama o clube, a gente não vai deixar de assistir esse jogo, né? Mas o primeiro objetivo alcançado foi escapar do rebaixamento, mas fica aquele sentimento de decepção, né? Porque o Guarani tinha tudo encaminhado para poder se classificar e pisou na bola contra o Velo. Ficou todas as rodadas no G2, praticamente em todas as rodadas em primeiro lugar do grupo, e aí na penúltima rodada fica fora. Então é decepcionante essa parte, né? Já que o Guarani buscava também a classificação. É isso aí. Isso aí, galera. Para quem não acompanhou essa live aqui desde o começo, pode sintonizar lá no YouTube, que eu vou subir por lá, se consegue assistir na íntegra. Quem estiver assistindo pelo YouTube, aproveite, curta aqui esse vídeo, inscreva-se no canal, compartilha com um amigo e deixe seu comentário sobre essa partida de domingo aí, que pode encerrar a participação do Guarani ou dar um gás para as quartas de final. Vamos torcer. Aqui é o Bugre, sempre, do início ao fim. Tamo junto. Forte abraço, hein?